Incrível. As águas subiram e fluíram rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. Pontes são um símbolo de estabilidade, mas não podem superar o terrível poder das enchentes. Agora restam apenas ruínas, destruídas pela forte pressão da natureza. Esta cena. Isso realmente nos faz sentir sobrecarregados e impotentes diante da destruição incontrolável. Ponte desabou. Detritos caíram na água corrente, demonstrando devastação imprevisível de desastres naturais. As inundações na China foram verdadeiramente aterrorizante e devastador, submergindo cidades e vilas inteiras. A forte corrente de água varreu casas e propriedades, e as pessoas estavam lutando para encontrar abrigo seguro nessa situação difícil, o que me faz rezar para que recebam em breve a ajuda necessária para superar o desastre. As águas caíram do montanhas e levantaram tudo em seu caminho sem piedade. Ele e Hash 39. Tão assustador. Os pequenos riachos normalmente pacíficos agora se transformaram em cachoeiras ferozes, rolando como monstros incontroláveis. Polônia sofre com tempestade e granizo. Eventos catastróficos que deixam toda a região devastada e repleta de tragédias. As pedras de granizo eram do tamanho de punhos enquanto ventos tempestuosos sopravam. Trânsito arborizado e paralisado. Um poderoso tufão com ventos fortes atingiu a China e a América. Causou destruição generalizada. Que terrível. Os ventos tempestuosos o levaram embora. Tudo criando um cenário de caos e destruição. Todos estavam assustados e não conseguiam acreditar que tempestade poderia causar uma destruição tão terrível. Foi realmente o fim do mundo. Para a China, quando um poderoso tornado com ventos terríveis atingiu a província de China, deixando destruição e pânico entre a população local. A cena era assustadora, como se a natureza estivesse furiosa, derramando sua fúria sobre esta terra. Palavras depois de testemunhar esta cena. Um relâmpago cruzou o céu noturno, criando um espetáculo maravilhoso. De luzes como uma grande passarela. Ou não. As pedras estão caindo em torrentes. Sinceramente? Ele e Hash 39?
É melhor que nós e o Hash 39 saiamos agora. O Hugo caiu do céu como gigantes. Fogos de artifício quebrando os telhados de centenas de casas. Ponto. As pessoas lutavam enquanto as fortes chuvas continuavam a causar muitas dificuldades. O granizo caiu tão forte que parecia neve branca cobrindo a superfície. E eles. Em 9 de maio, o desastre atingiu o México. Um forte terremoto de magnitude 7,7, na escala Richter, deixou devastação e pânico entre a população. Que tudo de bom venha a eles. Terremotos sacudiam o solo e espalhavam terror entre as pessoas. Esta cena, encenada por um diretor talentoso, torna a vida mais confusa do que nunca. Você sabe o que é esse fenômeno? Deixe um comentário abaixo para que possamos explorar e discutir juntos. De repente, o ar ficou extremamente viciado, impossibilitando o uso do sino. As pessoas respiraram quando o Monte Etna entrou em erupção repentinamente. Moradores locais e turistas tiveram que ser evacuados com urgência. Deixando para trás suas casas e abrigos temporários enfrentando os terríveis perigos desta erupção. Isso é incrível. O fluxo vermelho fogo de lava cruzou violentamente a cerca de ferro. Aparentemente são criaturas monstruosas que tentam queimar tudo em seu caminho. O calor que se espalha de lá realmente deixa as pessoas desconfortáveis. Quando um vulcão começa a entrar em erupção vigorosamente, é melhor observá-lo de uma distância segura e recomendo ficar longe do epicentro de IES. Essa erupção, ela e o Hash 39, são tão legais que eles tiveram a ideia de assar marshmallows no vulcão. Pacaya, na Guatemala. Uau! Com certeza terá um sabor especial, como o sabor de um vulcão. Você quer experimentar? Há uma forte tempestade no sul da Suíça. Em Viasca, a precipitação ultrapassou 250 milímetros em 24 horas. Principalmente no Salto de Santa Petronila. Ah, não era Hash 39, era só uma onda qualquer. Sentimentos de terror e ansiedade se espalharam por toda a parte. Ondas Hugo, acompanhadas de ventos fortes, atingiram a costa de Antalya, na Turquia. A cidade inteira foi atingida por uma forte tempestade de água, como se o oceano tivesse explodido na terra. Se você gosta de viver perto do mar, acho que deveria pensar duas vezes. A forte tempestade Paes atingiu a costa de Santa Malo, na Bretanha, causando ondas tão poderosas quanto monstros gigantes das profundezas do oceano. Quando a mãe natureza está brava,
Ela pode e hash 39 de conter suas emoções. Acredite em mim, é melhor ter cuidado do que ficar com raiva. Um deslizamento de terra gigante destruiu uma represa na Indonésia. Meu Deus, essa cena é realmente horrível. Milhares de toneladas de rochas desabam, transformando toda a área em um cenário de caos e destruição. Mais de 600 mil habitantes tiveram que ser evacuados com urgência. O deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas na área de Viasca destruiu centenas de casas ao longo do caminho. Essa cena é realmente de cortar o coração e assustadora. Por favor, Deus proteja as pessoas aqui para que elas possam superar esta tragédia. Meu Deus, a enchente deixou a estrada intacta. Milhares de pessoas perderam suas casas devido às enchentes. O nível da água atingiu níveis recordes, o que causou a destruição da barragem e inundações nas áreas vizinhas. O reservatório de Mantance, que fornece água e irrigação para a área, foi o epicentro de um desastre natural que causou perdas econômicas significativas. Uma ilusão causada por ventos fortes e solo macio e coberto de musgo. Muito interessante, mas não há explicação para esse fenômeno. Você pode me explicar? Não apenas os deslizamentos de terra representam um perigo, mas as avalanches também são uma ameaça aterrorizante. Twitter. Isso é terrível. A avalanche caiu do topo da montanha como uma cachoeira branca, trazendo consigo um enorme poder destrutivo. A neve branca pura agora se tornou uma arma perigosa que destrói tudo em seu caminho. Em Nova York, as pessoas ficaram congeladas por causa de uma tempestade de neve. Nevou tanto que transformou a cidade inteira numa pintura branca, linda, mas dura. As estradas e calçadas ficaram cobertas por uma espessa camada de neve, paralisando completamente o trânsito. Quando uma tempestade de neve passa, esses limpa-neves precisam operar em capacidade máxima. Com gigantes escavadores de neve, como bravos guerreiros, eles se jogaram no mar de neve varrida e abriu caminho para que a cidade retornasse à vida normal. Gostaria de saber quanto tempo levará para chegar ao Polo Norte nessa velocidade. Esta é uma máquina realmente incrível. Para as pessoas daqui, a remoção da neve traz uma alegria inesperada. Quem imaginaria? A remoção de neve não é apenas uma responsabilidade, mas também uma oportunidade de aliviar o estresse.
Ah não, alguém pode trazer um cobertor para eles? Nossa, o carro dele estava coberto de gelo. Espessas camadas de gelo cobriam o para-brisa e toda a carroceria do carro, transformando o carro em um bloco gigante de gelo. É por isso que eles chegam atrasados ao trabalho. O que você sente quando olha para uma cachoeira congelada? Izan e Hash 39 fazem um golpe incrível. A poeira ofuscante da neve obscurecia a visão. O rugido da avalanche de gelo abafou todos os outros sons. Outra ideia, ele e Hash 39. Tão assustadores. Nossos cavalos sofrem com a neve que os cega. Hash. Meu Deus, em vez de paz e tranquilidade, este lugar agora tem uma beleza selvagem e feroz. Os icebergs espalhados nos fazem sentir calafrios e medo. Quão horrível e assustador isso é. E a praia, normalmente tranquila, agora está cheia de gritos e gemidos de focas. Ah, essa cena é realmente emocionante e fascinante. Olhar para essa cor de água é horrível para apaziguar a mãe natureza. Vamos usar o Hash 39 para proteger nosso meio ambiente. Aquele pequeno fio de água se transformou em uma inundação gigante. It e Hash 39. Uma cena aterrorizante e de partir o coração quando o poder da natureza pode causar danos imprevisíveis. Isso não pode impedir o surgimento de poder oculto nessa onda de peso. Isso nos torna incapazes de evitar dizer bug up. E esta é a criatura com mais tentáculos que você e Hash 39 conhecerão. O que se segue é um dos bilhões de momentos que farão você rir. Esse cachorrinho realmente sabe como provocar. Ah, isso é terrível. Mais de 4.000 cobras vivem nesta ilha. Elas se agarram aos galhos das árvores, criando uma sensação assustadora e misteriosa para qualquer um que entre. Eles ainda rastejam e se arrastam sobre as pedras. Sua flexibilidade e força tornam a cena ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Benada. Os trechos submarinos têm formas únicas. De peixes de formatos estranhos a polvos, tudo é especial e único. Esse momento vai fazer você rir, junto com o macaco. Você já viu um macaco alimentar um tigre com leite assim? Parece que você está muito familiarizado com esse trabalho. A previsão do tempo certamente não poderá ignorar essa gigantesca tempestade de granizo. Ah não, um granizo do tamanho de um balão caiu na China, causando sérios danos a muitos veículos e casas. A seguir, veremos as duas equipes mais famosas da indústria do entretenimento. De um lado está o time dos coelhos e do outro está o time dos chihuahuas. Essas cabras têm um novo jogo. Em vez de escalar montanhas, elas escalam paredes como aranhas.
Talvez ele e Hash 39 tenham comido demais nos últimos dias. Está mais gordo do que nunca e com um bico mais afiado. Ele e o Hash 39 são tão fofos. Esta é a Python mais venenosa do mundo? E mira, ele e Hash 39 estão se preparando para atacar, me fazendo temer. Eu e Hash 39 não sabemos o que ele e Hash 39 estão olhando tão atentamente. A Namíbia é um lugar extremamente estranho quando você olha para a paisagem, o que significa que o pântano está morto. Todas as árvores que existiam na área se transformaram em espinhos escuros. Ah, não, as árvores estavam enegrecidas e queimadas após séculos de sofrimento sob a forte luz do sol. Ele e Hash 39, numa época rara da vida em que a vida é tão bela, jorram jatos de água fria de sua tromba. De repente, a árvore pegou fogo por dentro. Ah, você sabe qual objeto voa no céu? Esta é a maior espiral de pássaros que já vi. Ludanese e Dillion. Você já passou por esse momento? Uau, essa caverna de Safira é realmente encantadora. Se você é apaixonado pela caverna Zafiro como eu, deixe o comentário número 1. Obrigado. E essa é a vista do maior arco-íris que me cativou. Essa cena é realmente incrível e inesquecível. Incrível. Quem vai compensar essa situação de destruição de carros? Espero que ninguém se machuque. No outro hemisfério ocorreu um fenômeno extremamente impressionante. Podemos facilmente estimar o quão quente está sem usar um termômetro. O aquecimento global, as mudanças climáticas e a natureza nos permitiram ver isso mais claramente. Quem consegue assar biscoitos sem ligar o forno em clima como esse? Em contraste com o calor do deserto, está o frio da neve e do gelo. Mas não é tão legal quanto eu pensava. Em vez disso, tornou-se um pesadelo para este navio. Quando a espessa camada de neve e gelo derrete, isso também afeta gravemente os barcos no lago. As coisas estagnaram mais do que nunca. Pelo contrário, a neve é essa paixão dos amantes do esporte. Onde eles podem mergulhar na natureza. O que você pensa quando vê esta imagem? Acho que eles deveriam considerar trocar o telhado para poder suportar essa forte tempestade de vento. Que sorte poder capturar o momento em que um raio cai no topo do prédio mais alto da cidade. Então, em um raro momento em 1 bilhão, as águas-vivas evoluíram para se parecerem com um ovo frito. Este gigante fantasmagórico é uma visão rara de se ver. Água-viva gigante. Pesquisadores de Imbari descobriram esta água-viva fantasma gigante. A medusa gigantia da Estíria. Com os suportes escuros de Orov a uma profundidade de 990 metros, 3.200 pés na Baía de Monterey. Também naquela superfície do mar. Nosso navio descobriu, acidentalmente, um isso deixou todo mundo em choque e um pouco preocupado.
Ponto B é uma inundação torrencial na região autônoma do Tibete. Meu Deus, destruiu o carro vermelho e todo o prédio alto. Vamos, fiquem calmos, Don e Hash 39. Corre, este é um dos bilhões de momentos inesperados que você e Hash 39 definitivamente não encontraram em nenhum outro lugar. Uau! Essa é realmente uma perseguição emocionante, como em um filme de Hollywood. E, em vez de dar meia volta, ele pisou forte no acelerador para perseguir a tempestade de areia. A tempestade de areia se alastrou como um pesadelo, fazendo com que a cidade parecesse envolta em uma cortina vermelha de densa poeira de areia. O ar ficou seco e quente, criando um cenário de tristeza e pressão terrível. Nenhum lugar no mundo é seguro para viajar, porque se a natureza decide brincar, nada pode impedi-la. Você ficará impressionado com sua incrível beleza. Em algum momento, algo acontece que pode levar a consequências imprevisíveis. Ele e o Hash 39 são horríveis. Uau! Uma nuvem estranha apareceu no céu, em forma de um disco voador gigante. Até o momento, ainda não há explicação para esse fenômeno. Isto é como um olhinho de pepino gigante no fundo do oceano. É muito difícil dizer qual é a cabeça e qual é a cauda do Hash 39. A poucos passos de distância havia um polvo. Sua maneira de se movimentar e suas expressões são como as das bruxas. Você fica com medo quando o encontra? Lá em cima, no mar, num vasto espaço, uma cena maravilhosa está acontecendo diante dos seus olhos. Uau! Esse menino é tão lindo! Uma beleza nunca vista em lugar nenhum. Isso e Hash 39. O que é certo? Você e Hash 39. Rapaz, essa é uma cena que você só vê uma vez. Você sabe de onde vem essa linda criatura? A cor dela é linda. Se você compartilha da minha opinião, comentário número 1. Das rochas, aparentemente eles tinham muito trabalho de limpeza a fazer. Daltire. Classificado em 9º lugar, o Ticino é um dos 26 estados que compõem a Suíça. É o estado mais ao sul do país e faz fronteira com a Itália, perto de Milão. A maior parte do Ticino está localizada nos Alpes do Sul. O terreno íngreme significa que os deslizamentos de rochas podem ocorrer a qualquer momento. Em 6 de setembro, um grupo de caminhantes estava voltando de uma das montanhas quando pedras começaram a cair. Em relação a eles, eles foram espertos o suficiente para se afastar e pegar seus celulares para gravar. Ele Hash 39. É assustador pensar o quão rápido essas pedras caem. Veja como alguns dos maiores parecem se mover em câmera lenta. Depois, eles explodem em dezenas de pequenos fragmentos ao pousar. Felizmente, nossos caminhantes já estavam longe o suficiente. Ainda assim, um deles poderia ter ricocheteado na direção errada a qualquer momento. Eles e Hash 39 eram como bolas pesadas rolando montanha abaixo. Você nunca sabe para onde eles e Hash 39 vão se recuperar. Número 8. Na província de Sichuan.
Uma cidade de nível de prefeitura que abriga cerca de 4,5 milhões de pessoas. E um motorista muito. Era um dia chuvoso de agosto de 2023, quando Lee estava dirigindo em uma estrada montanhosa fora da cidade. Sortudo. Ele e seu passageiro estavam viajando calmamente quando a montanha começou a atirar pedras em sua direção. A primeira reação de Lee 39 foi sair dali, mas ele ainda não estava fora de perigo no 39 atintou. Felizmente, Lee saiu ileso da situação, sem um único arranhão em seu carro. Ele comentou que normalmente fazia esse trajeto para ir ao trabalho e nunca tinha feito isso antes. Eles vivenciaram deslizamentos de rochas. Ele esperou mais 30 minutos até que a chuva parasse. Quando sentiu que era seguro, decidiu continuar seu caminho. Não há como saber se o deslizamento de pedras havia terminado, pois há tantas árvores na montanha que eu não conseguiria dizer com 39 se uma pedra que estava bem na frente dele. Em sétimo lugar, Sausalito, Califórnia, é uma pequena cidade na área da Baía de São Francisco. Logo ao norte da ponte Golden Gate, abriga cerca de 7.200 pessoas, a maioria das quais vive a leste da Rota 101. A oeste da rodovia, você encontrará principalmente florestas e colinas íngremes. Se você dirigir por lá, verá várias placas alertando os motoristas sobre possíveis quedas de pedras. Em 8 de agosto de 2019, um motorista bigodudo da Uber chamado Adam Waswise estava a cerca de 800 metros da saída da Spencer Avenue, quando uma pedra maior do seu carro se soltou da montanha. Tudo o que ele podia fazer era se preparar para o impacto e torcer para que a pedra o esmagasse como uma formiga. Incrível, não é mesmo? Bem, ele e o 39 são realmente bastante críveis. Um motivo pelo qual há sinais de perigo de queda de pedras em todos os lugares em rodovias, como a 101, para nossa sorte, Adam é um motorista da Uber que tem outra câmera gravando dentro de seu carro. Esta câmera conseguiu capturar sua reação. Você pode ver o terror e o choque em seu rosto. Ele disse que seu rosto estava se preparando para ser esmagado como uma formiga. Felizmente, a rocha quebrou em pedaços ao descer a montanha. Embora tenha causado aos $21.000 em danos, poderia ter sido muito pior. Aquelas massas malabaristas no banco do passageiro de Adam 39. Acontece que Adam é um malabarista inteligente e motorista do Uber. Ele consegue fazer malabarismos com 3 massas com os olhos fechados e 5 com os olhos abertos. Infelizmente, nenhuma quantidade de malabarismo o salvou daquela situação de pedras e o 39 estraguem a festa de aniversário de qualquer criança do 39.9. Nunca subestime o poder da Mãe Natureza. Uma família italiana aprendeu essa lição da maneira mais difícil quando a natureza enviou um enorme bloco de rocha em direção à sua casa. Era 21 de janeiro de 2014, e a família estava morando em uma grande carroça em Raunchi de Termino, norte da Itália. Sem aviso, um bloco de rocha de 4.000 metros cúbicos se soltou e rolou. Antes que percebessem abaixo atrás de seu celeiro, o deslizamento de pedras havia destruído quase metade de sua casa. Imagens impressionantes de drones mostraram o caos que se seguiu. 2 pedras enormes se soltaram naquele dia. Um deles, quase tão alto quanto sua casa, parou a poucos metros do muro lateral. Você podia ver a enorme cicatriz que ambas as rochas deixaram na montanha, derrubando todas as árvores em seu caminho como se fossem palitos de dente. Outra pedra foi deixada no jardim da frente, marcando o chão como se fosse um OVNI acidentado, levantando parte de sua casa e deixando para trás uma pilha de madeira retorcida e entulho. Segundo geólogos, essas rochas provavelmente vieram de um grande pilar de calcário. A erosão pode fazer com que esses pilares desmoronem e se separem do penhasco principal. O assustador é que esses eventos são difíceis de prever.
Às vezes, o que mantém as rochas unidas simplesmente no vídeo, você pode ver outra rocha enorme ao lado de onde as outras duas pararam, indicando que um deslizamento de terra semelhante ocorreu no passado. Os geólogos usam essas evidências para determinar o quão seguro um edifício é, ao lado do penhasco sem correr nenhum perigo. Felizmente não havia ninguém naquela parte da casa quando o bloco de pedra atravessou. 5. Assim como a China enfrenta sérios problemas de deslizamentos de rochas, eles têm muitas estradas e rodovias nas laterais de montanhas íngremes. Por exemplo, a rodovia nacional Yanmen-Srinagar se estende entre a cidade de Srinagar e o Vale da Caxemira, a capital territorial de Jammu. Para resolver seu problema de deslizamentos de rochas, a Índia construiu o túnel T5. Um túnel de 900 metros que evita áreas propensas a deslizamentos de terra ao longo da rodovia. O túnel foi inaugurado em março de 2023, mas foi fechado ao tráfego algumas semanas depois. Você no #39 ia descobrir o porquê. Justo quando parecia que tudo tinha acabado, uma pedra solta se soltou da montanha e foi arremessada em direção aos trabalhadores na estrada. Aquela pedra passou perto demais para que pudéssemos descansar. Felizmente, ninguém ficou ferido, e o único dano foi em um veículo do exército, que foi atingida pela queda de rochas, sendo a única rodovia que conecta a região da Caxemira com o resto da Índia. Autoridades tiveram que trabalhar horas extras para limpar a estrada e reabrir o túnel. Eles não estavam em #39, prestes a deixar um deslizamento de terra destruir seu túnel. Em quarto lugar, o rio Yield é um rio de 300 quilômetros que atravessa o norte da Califórnia. Um de seus afluentes, o rio Banner, deságua perto do Oceano Pacífico. Ela se estende por 100 quilômetros pelo condado de Humboldt e se tornou um local popular para pesca. Acampamento, caminhadas e diques. 14 de março de 2023 foi um bom dia para uma caminhada. Moran e seu marido saíram para uma de suas caminhadas matinais. Foi quando eles calçaram botas de cano alto e caminharam pela margem do rio. Foi então que eles notaram vários pedaços de entulho caindo da face do penhasco. O que eles fizeram em um #39 sabia o que estava prestes a acontecer. O deslizamento de pedras enviou uma pequena onda de tsunami em direção a eles. Você pode ver onde a água começa a se nivelar, conforme o rio recua. Moran disse que as pessoas gostavam de nadar perto daquele penhasco no verão, incluindo ela mesma. Quando viu as pedras caindo, ele queria avisar seus vizinhos que o penhasco havia se tornado instável. Felizmente ninguém estava nadando quando tudo isso desabou. Como diz o ditado, nem todos os heróis usam capas. Essa frase ganhou vida em Pequim, na China, quando um morador local salvou 15 pessoas de um acidente iminente. Deslizamento de rochas. Ele estava dirigindo pela Zhaohong Road em Danang Village, quando notou algo estranho na montanha. Ele conhecia todos os sinais de alerta de um deslizamento e saiu rapidamente do carro. Junto com várias outras pessoas, ele registrou o deslizamento de terra iminente de bairros. Esta era uma parte movimentada da rodovia. Via. Todos tiveram sorte que este homem estava pagando. Atenção. Atenção. Um prazo para sua reabertura. Os trabalhadores da manutenção chegaram mais tarde para limpar a estrada, embora não havia nenhuma definição. Cancelado. Deslizamentos de terra e rochas são comuns na China naquele dia. A área mais íngreme é molhada.
E a atividade sísmica tem a capacidade de soltar completamente o solo. Em Ishan, no Tibete, uma prefeitura autônoma, também conhecida como Aba, os moradores aprenderam como destrutivos esses deslizamentos de terra podem ser. Em 8 de maio de 2023, os motoristas foram forçados a parar. Quando um deslizamento de terra bloqueou parte da estrada, tudo o que eles puderam fazer foi parar e observar os pedaços de terra e rocha rolaram montanha abaixo. É incrível como Hash 39 levanta tantos detritos. Quando algo assim acontece, de outro ângulo, você pode ver a cicatriz na montanha, onde toda aquela terra caiu. Ele não está no Hash 39. E parecia ter algum plano de começar a limpar. Isso significava que as pessoas presas na estrada bloqueada. Elas não. E Hash 39 sabia quando seria limpo. Felizmente, havia outra rota. Chegamos ao primeiro lugar. Chuvas implacáveis. Apenas inundações repentinas. Pode erodir a camada superior das montanhas e desencadear totalmente deslizamentos de terra surpreendentes. Veja, por exemplo, autoridades locais notaram rachaduras na encosta da montanha por volta das 19 do dia 1º de agosto. 2015. Algumas pedras soltas começaram a cair, então eles imediatamente fecharam a estrada. Bloquearam as estradas e esperaram pelo inevitável.